Estão me ouvindo direitinho? Tá claro o som aí para vocês? Que bom, que bom. Bom que tá tudo bem. Deixa eu só tirar os sons dos celulares aqui. Tudo certinho, né? Oi, Valéria. Bem, né, gente? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre fatores de crescimento, né? Deixa eu só abrir aqui como que eu coloquei lá para vocês. Sobre as perguntas que eu coloquei, né, que são as dúvidas aí de todo mundo com relação aos fatores de crescimento. Alguém aqui já trabalha com fatores de crescimento? Tem ideia do que seja? Né? Vamos interagir um pouquinho para a gente aguardar mais um pouco as pessoas e só para a gente começar a ter uma ideia aí se alguém já trabalha ou se alguém já ouviu falar de fatores de crescimento, como se vocês já ouviram falar e se vocês já usaram, alguém teve alguma experiência aí com fatores de crescimento? Lilian só usou no microagulhamento. Hoje a gente vai desmistificar isso, tá, Lilian? Tá? Na terapia capilar, sim, é bem bacana. Então vamos lá. Bom, eu coloquei algumas perguntas aqui que de alguma forma devem ter chamado a atenção de vocês, né? O que são fatores de crescimento? Os fatores de crescimento são indicados na estética para quê? Para que finalidade, né? Se eles são faciais e corporais, se todos eles têm a mesma função, se pode usar com eletroterapia, quais os recursos eletroterápicos que a gente pode estar usando, ou eletroterápicos ou não, ou sejam mecânicos assim como o derma roller, né? E se o fator de crescimento aí, como a Lília comentou aí, que usou, né, somente no microagulhamento, se é só no microagulhamento que a gente deve usar os fatores de crescimento. Então, peguem caneta e papel. Se não der tempo de pegar caneta e papel, não se preocupem que essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, tá? Na Dermocosméticos lá no nosso canal do YouTube. E fica bem bacana para vocês, serve como estudo, né? Para agregar, fica mais fácil até para vocês anotarem de acordo com aí a necessidade de vocês. Então vamos lá. Vamos falar primeiro o que são os fatores de crescimento, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá então. Os fatores de crescimento, eles são citocinas, né? São proteínas que elas já fazem parte do nosso corpo. Nosso corpo já produz fatores de crescimento, tá? Então, esses fatores de crescimento já existentes, que são produzidos aí no nosso corpo, eles participam de todos os processos de produção celular, diferenciação, reparação, migração, manutenção e regeneração, seja tanto de células quanto de tecido, tá? Então, eles têm diversas funções aí. O mais importante para vocês lembrarem é que eles são multipotentes. O que significa isso? O fator de crescimento ele serve para várias finalidades, tá? E eles são bioidênticos. Então, os fatores de crescimento são idênticos aos fatores de crescimento que o nosso próprio corpo produz, tá? Então, ele vai sempre buscar o equilíbrio aí da homeostase, de um corte, por exemplo, ele vai estimular o processo da coagulação, vai fazer o reparo do vaso sanguíneo, todo corte com sangramento, vai fazer o reparo tecidual, ou seja, o fator de crescimento ele serve para consertar aquilo que estragou, tá? Resumindo, tá? Então, ele serve para consertar aquilo que, de alguma forma, o nosso tecido sofreu algum tipo de lesão, né? Seja lá, a gente vai falar de diversos tipos de lesão aqui para vocês entenderem melhor sobre esses fatores de crescimento. E ele também ajuda muito no processo de reparação durante o processo inflamatório e também na proliferação e maturação feridas também, tá, Lília? A gente vai falar disso.
proliferação e também maturação, ou seja, a cicatrização da parte tanto da derme quanto da epiderme aqui em cima, né? Então a gente sabe que ele passa por todos esses processos. Então ajuda, o fator de crescimento, particularmente para mim, é o que há de melhor na estética. Hoje a melhor oferta de princípios ativos que nós temos para ajudar nessas correções, e às vezes a gente depende muito, né, de aguardar o processo inflamatório, e a gente não sabe como é que aquela reparação vai acontecer, se aquela reparação vai se fazer de forma adequada ou não, se o fibroblasto vai produzir fibras colágenas de qualidade, se ele vai produzir de uma forma exacerbada, se ele vai provocar uma cicatriz hipertrófica ou se ele vai provocar um queloide. Então, tudo isso, o fator de crescimento, ele consegue regular todas essas funções, tá? Então, assim, tudo que vocês pensarem na parte de facial, ele é extremamente completo. Mas se os cortes foram feitos ou qualquer reparo que você deseja resolver, tratar a cliente nesse reparo, que seja no corporal, também vai funcionar muito bem. Além de que os fatores de crescimento também são clareadores, tá? Então eu vou explicar aí cada um, porque são vários fatores de crescimento, então eu vou explicar com muita calma para que vocês entendam aí a diferença entre eles, para que serve cada um, o que dá para misturar com cada um, se a gente tem que usar um só, se tem que usar vários, o que tem de contraindicação com os fatores de crescimento, o que eu posso usar junto, o que eu não devo usar junto, para que vocês usem 100% da capacidade aí do fator de crescimento, tá? Então, além deles serem todos esses reparadores, eles são mensageiros também, tá? Eles têm uma comunicação aí muito importante. Qualquer lesão que a nossa epiderme sofra, o fator de crescimento ele está ali justamente para poder fazer essa comunicação da epiderme com a derme. Então, se a epiderme teve essa lesão, é o fator de crescimento que vai sinalizar para a derme que ela necessita começar a fazer o preenchimento para que essa derme, que essa pele não fique exposta, tá? Então é um sistema extremamente inteligente. Bom, hoje já existem, os fatores de crescimento, eles surgiram em 2011, tá? Então, a empresa deixa eu ver se eu não anotei, mas eu sei de cabeça aqui, a empresa que fabricou, que a primeira indústria que fabricou os fatores de crescimento foi a Caregen, tá? Ela é a pioneira na tecnologia de criar fatores de crescimento para a cosmética, para a dermocosmética, tá? A Caregen, ela é da Coreia do Sul, então eles têm uma tecnologia fantástica, né? E eu vou explicar também para vocês as formas, quais são esses fatores como nós temos eles em 3 gerações e como é que esses fatores de crescimento foram parar dentro do dermocosmético, tá? Então, hoje nós temos aí, deixa eu explicar para vocês primeiro como é que esses fatores foram chegar lá, né? Então, deixa eu explicar. Esses fatores de crescimento, eles são produzidos, os fatores de crescimento no dermocosmético, eles são produzidos através de inoculação, tá, de genes humanos. Então, o que eles fazem? Eles fazem a inoculação, lembra que eu falei que os fatores de crescimento são derivados da gente, a gente mesmo produz fator de crescimento? Então, a tecnologia que a Caregen usou para fazer, o que eles fazem? Inoculam um fator de crescimento, esses genes desses fatores de crescimento, eles injetam isso dentro da bactéria que se chama Escherichia coli, tá? A secreção, o produto da secreção dessa bactéria, ela se dá ela vai virar aí o fator de crescimento ativo, tá? Livre de qualquer outra coisa que tenha derivado humano. Ele simplesmente inocula e faz a separação ali somente do fator de crescimento. Então, o fator de crescimento que vai para dentro do produto é somente o fator de crescimento. Não tem mais nada a ver com nenhuma parte, nada da composição humana ali. Somente o fator de crescimento puro e simplesmente, tá?
Então ele passa, a partir do momento que fez esse trabalho na bactéria, de injetar isso na bactéria, a secreção da Escherichia coli, depois disso ele vai passar por um processo de eletroforese, tá? E de filtração. Então faz a filtração, faz a eletroforese para poder fazer a separação bonitinha aí. E esse produto, tá? Esse ativo, ele vai ser colocado dentro de uma nanotecnologia, tá? Que a Caregen chama de nanofactor, que é uma nanotecnologia exclusiva deles, tá? Então é patenteada, né? Esse nome nanofactor é patenteado e tudo mais. Por quê? Porque esse produto ele dá origem aos peptídeos dos fatores de crescimento. Então, gente, pensa num negócio maravilhoso, pura e simplesmente ali o fator de crescimento inoculado, bonitinho, estéril, tá? Tudo pra gente conseguir usar nos dermocosméticos para que a gente tenha um reparo tecidual muito grande, tá? Então, é o fator de crescimento concentrado e puro, tá bom? Que vai dentro desse cosmético, tá? Então, a nanotecnologia, ela serve para quê? Ela serve para evitar a oxidação e a degradação do princípio ativo. Então, a partir do momento que foi injetado lá dentro da vesícula, das esferas lá da nanocápsula, a gente sabe que aquilo está completamente protegido. Então, ele vai aonde ele tem que ir, vai na junção dermopidérmica para poder fazer o estímulo de tudo que está na nossa matriz extracelular para que se produza aí a correção necessária que o nosso corpo precisa, tá? Até aqui tudo bem? Alguém está com alguma dúvida? Eu não quero falar rápido para vocês conseguirem captar e entenderem assim por que eu sou apaixonada por fator de crescimento. Tá tudo bem? Estão conseguindo acompanhar direitinho? Bom, se tiver alguma dúvida, vocês vão me sinalizando aí, tá bom? Então vamos lá. Os fatores de crescimento, como eu disse, eles já estão em 3 gerações. Em 2011, surgiram o primeiro tipo de fator de crescimento, né, que foi a primeira geração de fator de crescimento, que são fator de crescimento epidermal, fibroblástico básico, fibroblástico ácido, transformador, vascular e insulínico, tá? Esses fatores de crescimento são de primeira geração, ou seja, foram os primeiros que foram produzidos. E aí, obrigada, Sonilda, obrigada, amor. Esses fatores de crescimento, com a quantidade que eles têm lá dentro, eles são distribuídos em 2,7 partes por milhão dentro daquele ativo, tá? De distribuição do ativo dentro de cada nanocápsula. Então, essa concentração, uma concentração alta, uma concentração que dá um resultado maravilhoso, e aí a gente coloca a concentração da quantidade que a gente coloca em termos de percentual, cada empresa vai trabalhar aí com o seu percentual, tá? Então, já falo para vocês que a gente trabalha com um percentual assim relativamente alto, que é de 2% de cada fator de crescimento dentro dos produtos. É alto porque ele dá um resultado fantástico. 1% ele já dá um resultado muito bom. A gente quis colocar 2% para que vocês tivessem resultados mais efetivos e mais rápidos, tá? Aí, então teve lá os fatores de crescimento de primeira geração, que eu vou explicar cada um deles para vocês, tá? E aí, depois, a Caregen criou os fatores de crescimento de segunda geração, ou seja, eles pegaram uma fração isolada e mais concentrada de alguns fatores de crescimento de primeira geração e fizeram um upgrade aí nesses fatores de crescimento, tá? Então, por exemplo, nós temos aí o IDP2 peptídeo e o TGP2 peptídeo, tá? O IDP2 peptídeo ele é uma fração mais concentrada do fator de crescimento insulínico, que é o de primeira geração. E o TGP2 peptídeo ele é uma fração mais concentrada do fator de crescimento transformador. Tá? Então, eles melhoraram aí esses fatores de crescimento. Para vocês terem uma ideia, na comparação de concentração que vai do de primeira e de segunda, lembra que de primeira geração eu falei para vocês que tem 2,7 ppm para os fatores de crescimento de primeira geração, né? Que é a parte por milhão. Já os fatores de crescimento de segunda geração
ele é 500 a 1000 partes por milhão. É muita quantidade, é muito diferente, né? Uma concentração muito mais elevada aí e consequentemente, com um resultado muito mais efetivo, tá? Mas todos eles são muito importantes, mesmo em menores concentrações, são muito efetivos, tá? E depois, de último aí, a Acaragem criou o fator de crescimento de terceira geração, então que eles chamam de fator de crescimento híbrido, tá? Então eles pegaram aí a fusão do fator de crescimento de segunda geração adicionado a um princípio ativo, que no caso, esse produto, ele o princípio ativo dele se chama Nopigmerin, tá? O Nopigmerin, ele é a associação aí do fator de crescimento insulínico junto, que é o híbrido, né? Que é o de segunda geração, junto com um princípio ativo. Então, por exemplo, nesse Nopigmerin, TGP2 peptídeo, tá? Que é o clareador. Eles uniram esse fator de crescimento de segunda geração, ou seja, ele já vem lá do de primeira, ele tem no segunda e ele foi para a terceira geração. Só que esse ativo, esse TGP2 peptídeo, que é um clareador muito efetivo, ele foi associado ao ácido ferúlico, para assim evitar a oxidação e também aumentar a fotoproteção. Tá? E o que esse produto faz? O ácido ferúlico, a gente sabe que ele é derivado do arroz e do milho, né? Ele é um excelente antioxidante e também protege bastante, tem uma fotoproteção muito interessante. Para vocês terem uma ideia, o Nopigmerin, ele aumenta, ele consegue fagocitar todo o depósito melânico que foi feito excedente na epiderme, ele consegue fagocitar até 91% desse pigmento. Gente, é fantástico, tá? Então, esse clareamento é muito interessante. Na verdade, não é um clareamento, é uma despigmentação, né? Porque quando a gente fala de clareamento, a gente está falando que houve uma inibição, né, ali da célula que produz ali o nosso pigmento, para que ela produza menos pigmento, não é? Então, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de absorção do excesso que foi entregue na pele. Então, o melanócito, ele faz essa produção exacerbada por algum motivo, algum tipo de estímulo, né? E aí, depois que foi feito aqui no núcleo dele, ele tem os dendritos para poder fazer a entrega. Tá? Só que o Nopigmerin, o processo enzimático que transporta tudo que foi produzido aqui no núcleo do melanossomo, tudo que ele faz aqui, do melanócito, perdão, ele joga para dentro do melanossomo e faz a entrega através desses dendritos, né? A gente sabe que cada melanócito desse é responsável por pigmentar cerca de 36 queratinócitos que estão aqui em cima, segundo a literatura. Então, só que para fazer essa transição aqui de pegar isso que está pronto e trazer para cá, entregar aqui nas camadas da epiderme, existe um processo enzimático. Então, nesse processo enzimático, o Nopigmerin, ele muda, ele bloqueia a passagem, mesmo que o melanócito consiga produzir, ele faz um bloqueio, não deixando esses melanócitos passarem para poder fazer a entrega de melanina para a nossa pele, tá? Resumindo, é isso. E o mais interessante é que o Nopigmerin, até agora, pelo menos que eu tenho pesquisado, ele é o único princípio ativo que clareia as olheiras, o que resolve o problema das olheiras por hemosiderose, tá? Pelo processo de oxidação que se dá, o processo de depósito de hemácias que se dá ao redor dos olhos, aquelas olheiras arroxeadas. Ele ajuda a fazer uma vasoproteção. Por quê? Porque as pessoas que têm olheiras pigmentares é fácil, né? Você sabe que tem ali o pigmento marrom, todo despigmentante que você utilizar vai ajudar a clarear aquelas olheiras. Mas e as olheiras arroxeadas que são por problemas circulatórios, né? Até então eu nunca tinha ouvido falar, desde que surgiu o Nopigmerin. Por quê? Porque tem esse processo de derramamento de hemácias nesse local. Então a pessoa sempre vai ficar com esse aspecto aí de olheira arroxeada. O Nopigmerin, ele tem a capacidade de eliminar
tirando toda a hemosiderina, que é o produto da hemosiderose. É fantástico, né? Então, é um resultado maravilhoso aí, tá bom? Bom, como identificar se o produto que você está adquirindo realmente tem fator de crescimento? E isso é extremamente importante para vocês não saírem comprando qualquer coisa, tá? E saber realmente se aquilo tem. Primeiro, o produto tem que ter Anvisa, certo? A gente está passando, eu estou falando para profissionais, né, ou para estudantes que vão adquirir os seus fatores de crescimento para poder aplicar nas pessoas. Então, tudo que a gente aplica no outro, nós somos responsáveis direto pela escolha que a gente está fazendo de colocar aquilo no corpo do cliente, correto? Então, como profissionais de estética e pela legislação de cada categoria aí que está me ouvindo agora, cada uma tem a sua legislação. A estética, a profissão da estética, desde que foi regulamentada, desde que foi reconhecida, o que acontece? Nela está escrito lá, que é o primeiro parágrafo dessa lei, que todos os produtos utilizados, produtos e equipamentos de estética utilizados pela profissional de estética devem ter Anvisa. Então tá na lei. Então quem tiver fora vai ficar, né? Quem tiver fora dessa exigência aí que a lei pede, corre-se o risco aí de ser processado de alguma forma, tanto pelo cliente ou por outros, enfim. Só quem trabalha direito não perde nada, certo? Então eu acredito muito assim que certo é certo mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. Se a gente tem a nossa consciência de que a gente sabe, né, que o certo é realmente trabalhar com coisas que tenham Anvisa, Deus vai prover, sabe? Tudo para você, tudo de bom que você merece, porque você está tendo cuidado com o amor da vida de alguém que está deitado ali na sua maca na frente, tá? Quer dizer então que eu posso usar o fator de crescimento para olheira? Ou se pode, Silvia, em vários procedimentos, tá? Tanto a olheira de pigmentação melânica quanto a por hemosiderose, tá bom? Todas duas, dá para vocês trabalharem. E aí, como identificar se o produto que vocês estão adquirindo, ele realmente tem fator de crescimento, tá? Primeiro, se por acaso, tá? Vou mostrar para vocês aqui. No nosso rótulo, não sei se dá, acho que não dá, ele acho que desfoca um pouco, mas aqui, e fica ao contrário para vocês, né? Eu sei. Mas aqui na frente do rótulo, no nosso rótulo vem escrito quais são os princípios ativos que tem todos os nossos produtos. Então isso é uma sinalização. Mas para saber se o que está escrito aqui realmente existe, você tem que olhar na composição, tá bom? Então, sim, Maria Eunice, a Fitobeauty tem uma linha só de fatores de crescimento, tá? Tem uma linha completa aí, a linha Factors, que é de fator de crescimento. Então, gente, aqui na frente está escrito, mas será que ele tem de verdade? Então eu tenho que olhar na composição. Como é que vocês vão identificar na composição? Por quê? Porque o Ink Name, ele é mundial. Então, o que vocês têm que saber? É muito difícil a gente decorar tudo de Ink Name, porque ele está tudo escrito em inglês, né? E decorar qual é, porque às vezes é um princípio ativo só, ele vem escrito mais de 10 palavras. Então, é muito grande, né? É impossível a gente decorar isso tudo. Então, eu vou falar de algumas palavras que vão estar na composição do produto que contém realmente fator de crescimento para vocês identificarem, tá bom? Oligopeptídeo, polipeptídeo, tripeptídeo, decapeptídeo, octapeptídeo ou interleucina. Tá? A interleucina aí, ela tá num princípio ativo da Caregen que se chama Psodermax, que é para tratamento de psoríase, tá? Então faz parte. Nós não temos esse na nossa linha, que a gente não desenvolveu nenhum produto para psoríase. A gente entende também, a gente tem outros recursos para ajudar, mas a gente entende que psoríase é uma doença que deve ser tratada e será acompanhada por um profissional médico, né? Então, por isso que a gente não colocou aí na nossa linha, mas tem como vocês identificarem se tiver realmente quem necessitar aí de um medicamento que tenha fator de crescimento voltado para isso, é só procurar na identificação lá se ele está escrito interleucina, tá bom? Então, continuando.
Então, os fatores de crescimento, eles têm um papel muito importante, porque como eles são biossemelhantes, eles agem muito rapidamente dentro da nossa pele. Então, eles dão um resultado muito mais rápido do que qualquer outra coisa que vocês possam imaginar dentro do tecido. Gente, por exemplo, vamos falar uma coisa simples, ruga. Tá? Eu preciso tratar, eu tô com umas rugas ao redor dos olhos, eu tenho linha de expressão aqui no naso labial, eu tenho uma ruga glabelar, eu tenho uma ruga frontal. Então, tudo por expressão. E essa ruga pode estar estática ou não. Então, independente desse tipo de ruga, o que eu tenho que pensar quando eu tenho uma ruga? Eu tenho que lembrar que esse problema da ruga não é um problema da epiderme, esse é um problema da derme. A epiderme só está me mostrando que na minha derme falta uma boa quantidade de colágeno e de várias outras estruturas que fazem parte da matriz extracelular, a composição aí da MEC, ou principalmente das glicosaminoglicanas, que façam o preenchimento dessa ruga, certo? Se está dando essa ruga porque meu corpo está com falta da produção dessas substâncias. E aí, eu penso na ruga, simplesmente coloco um colágeno na minha pele, um creme à base de colágeno. O colágeno, nós sabemos que ele é uma macroestrutura, que ele não tem a capacidade de atravessar as camadas da minha epiderme. Então, por ele ser muito grande, ele fica aqui na minha epiderme, tá? Ele fica bem superficial. E aí, o que acontece? Eu aplico o colágeno, ele é um excelente preenchedor para a estrutura da epiderme. Não estou falando de preenchimento, de estímulo de produção de colágeno e elastina, tá? E nem de ácido hialurônico. E aí, o que acontece? Aplico o creme com colágeno, a minha pele faz isso aqui, certo? Estica, fica maravilhosa, ou um outro princípio ativo que tenha um efeito imediato ali, que eu vá realmente ver, mas isso é a nível tissular, mas muito superficial, muito para fora. E aí, eu resolvi o problema da minha ruga? Não resolvi. Por quê? Porque esse colágeno nunca vai chegar lá na junção dermoepidérmica para sinalizar pro fibroblasto que ele tem que começar a produzir colágeno e elastina e as outras estruturas das glicosaminoglicanas para que possa haver esse preenchimento. Entenderam essa diferença? Então, eu nunca vou resolver o problema da ruga, eu vou disfarçar a ruga se eu usar qualquer coisa que seja hidratante, que dê volume na minha pele. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter na escolha, né, dos princípios ativos. E quando se trata de fator de crescimento, a maioria dos fatores de crescimento atuam diretamente na produção das glicosaminoglicanas. Atuam diretamente na estrutura da nossa matriz extracelular. Então, eles são fantásticos, eles dão resultados muito mais rápidos do que muitos princípios ativos que a gente já conhece na estética, tá? Então, eu vou falar para vocês aqui dos fatores de crescimento, vou falar para que serve cada um, onde é que você pode aplicar, depois eu faço um resumão falando de tratamentos. Olha, para esse tratamento de estria aqui você usa isso, isso, isso. Mas eu quero explicar para vocês o que cada um faz, porque como eles são multifuncionais, né? Então dá para você usar em diversas coisas, tá? É lógico que quanto mais você agrega tipos de fatores de crescimento diferentes, então você vai ter resultados muito mais rápidos, tá? Uma coisa para vocês nunca esquecerem, tá? Sobre fatores de crescimento. Fatores de crescimento são dose dependentes, ok? O que significa isso, Flávia? Fatores de crescimento, quanto mais você aplica na pele, mais em repetições, não mais em quantidade, tá? Quanto mais você aplica na pele, mais resultados você tem. Por exemplo, meu marido uma vez estava com uma bolinha que começou a dar porque ele fez a barba e começou a incomodar um pelinho aqui, não sei o que, e começou a coçar. E coça, aí foi dando aquele voluminho ali, aquele calinho vermelho, e eu falei, para de coçar esse negócio porque vai começar a piorar, vai acabar inflamando. E aí tá, e criou uma quantidade de massa, de volume ali, de tecido mesmo, e começou a ficar vermelho em volta como se fosse uma pápula, sabe? Bem vermelhinho, não inflamou, mas assim, só para vocês terem noção da aparência. Então ficou com uma aparência de uma pápula aqui. Eu dei o fator de crescimento para ele, eu falei assim, vai pingando aqui, vai passando, e aí
toda hora que você lembrar. Ele pegava lá, passava. Então, toda hora que você lembrar, você passa. Gente, juro por Deus, no final do dia não tinha mais nada. Tinha um pequeno sinal, mas não tinha mais volume, tá? Então, fator de crescimento, imagina numa pessoa que acabou de fazer uma cirurgia de algum tipo de corte. Okay? Ou você fez um machucado em casa, igual eu uma vez me queimei com óleo de coco, né? Me queimei minha mão toda com óleo de coco. E eu tinha, porque eu faço microagulhamento em casa, e eu tinha o sérum para microagulhamento. E eu passei o sérum para microagulhamento na minha mão e no final do dia não tinha mais nada, não deu mancha, não deu nada, tá? E olha que estava misturado, que eu fui tirar, eu tava frio, o óleo de coco fica duro, eu ia passar no cabelo junto com um monte de creme. Então eu fiz aquela mistura. Quando eu vi que o óleo de coco não ia dissolver só de eu mexer, eu botei no micro-ondas, mas botei na cubeta de silicone. Aí, quando eu fui tirar, bateu na beiradinha do prato do micro-ondas e derramou todo no meu. Eu puxei com essa mão, né? Fui amparando assim e entornou tudo na minha mão, tá? E queimou bastante, ardeu bastante, como se fosse água quente, queimou pra boa. Mas eu fui passando, isso foi de manhã. No meio da tarde eu já tinha esquecido completamente. Por quê? Porque eu fui repetindo, fui passando várias vezes. E graças a Deus não fiquei com nenhum tipo de mancha na mão. Só lavei para tirar o óleo de coco com os cremes de cabelo, com esse troço tudo. E fiquei reaplicando o fator de crescimento em casa. Numa boa, no meio da tarde eu já não tinha mais nada, tá? Para vocês entenderem aí a velocidade do resultado que o fator de crescimento dá. Então vamos lá. Fator de crescimento epidermal, que é o de primeira geração. Quanto tempo que eu tenho? Só para eu saber aqui, meia hora. Não dá tempo. Fator de crescimento epidermal. Fator de crescimento epidermal, ele faz uma reptilização. Ele é anti-envelhecimento, ele diminui a hiperpigmentação, ele é ótimo no pós-inflamatório, faz o reparo do tecido necrosado e lesionado. Então, olha só quanta coisa que a gente tem só no fator de crescimento epidermal. Então, eu posso trabalhar com ele aí para estrias, para manchas de pós-inflamatório, de acne, por exemplo, para foliculite, para cicatriz, como anti-age, como reptilizante, como hidratante, hiperpigmentação de qualquer origem pós-inflamatória. Então, é muita coisa que cabe só no fator de crescimento epidermal, tá? Aí a gente tem o fibroblástico básico, tá? Que ele é um importante sinalizador aí dos fibroblastos da MEC, ele para produzir, né, fibras de boa qualidade, ele fortalece também as fibras de colágeno já existentes, então ele entra e ele também é um excelente antiglicante, tá? Então, num tratamento aí de rejuvenescimento, né, que você sabe que a cliente faz, que ela, na alimentação dela, ela sofre muito com a glicação, então ele é um excelente antiglicante aí que vai te dar um ótimo resultado. E ele também estimula o crescimento capilar, tá? Aí, nessa indicação do fibroblástico básico, que é o de primeira geração, vou falar do ácido. Isso. Eu usei fibroblástico ácido quando queimei o rosto demais no sol, nem sequer descascou a pele. Isso mesmo. Tá? É muito rápido. O legal desse fator de crescimento fibroblástico básico, ele, além de trabalhar rugas, linhas de expressão e tudo mais, ele favorece o crescimento capilar. Oi, Lu! Beijo, meu amor, saudade de você também. Então, ele vai fazer aí também a síntese de colágeno da MEC aí de boa qualidade. Ele também, além de trabalhar rugas, linhas de expressão, ele também favorece aí o crescimento capilar, tá? E nós temos o fibroblástico ácido. Fibroblástico ácido, como a Alessandra aí comentou, o fibroblástico ácido, ele induz a síntese também de colágeno e elastina. Vocês vão ver que a maioria deles fazem isso, tá? Só que cada um, ele vai trabalhar de uma forma diferente, porque ele tem uma sinalização diferente, tá? Esse atua em ferimentos, queimaduras aí, como a Alessandra comentou que utilizou. Essas queimaduras podem ser de diversos fatores, pode ser queimadura por fogo ou por coisas quentes, né? Ou solar também. Pés diabéticos, tá? Ele ajuda a fechar pés diabéticos também, fechar todas as feridas, a perna de úlceras também. Deiscências, sabe, as deiscências, por exemplo, mamária, né? A pessoa fez lá o implante de silicone e aí fez aquele T para poder tirar o excesso de pele e tal. E nessa
junção desse corte com esse aqui, fica aquele buraquinho que não fecha. Normalmente se dá nessa região de mama, tá? Justamente porque tem um tensionamento ali. Mas também pode ocorrer numa cesárea, em qualquer tipo de cicatriz, tá? Então, essa deiscência, ele vai abrindo o corte, né? Então, ele vai deixando isso abrindo, vai tendo dificuldade, ou seja, uma porta aberta para proliferação bacteriana ou algum tipo de inflamação ali. Então, o fator de crescimento, ele ajuda a fechar tudo isso. O fator de crescimento eu posso colocar dentro da ferida aberta, é isso que você está falando? É. Não tem contraindicação nenhuma, desde que a empresa que produziu, que fez aquele fator de crescimento, sim, são produtos estéreis, tá? Todos eles são estéreis, tá? A empresa que produz o fator de crescimento, que produz o produto com o fator de crescimento, tem que ter todo o cuidado de não colocar nenhum tipo de corante, nenhum tipo de essência, tá? Nenhum tipo de coisa que vá modificar a estrutura ou que vá abalar a estrutura do fator de crescimento ou que vá desestabilizar o fator de crescimento. Por isso que eu posso utilizar dentro das feridas abertas, tá? Por exemplo, esqueci uma coisa de falar importante aqui. Todos os nossos fatores de crescimento, eles levam a adição de aquabio, tá? O aquabio, ele é uma composição, ele é um hidratante, ele é um polissacarídeo hidratante que é derivado da casca do angico branco, tá? Ele tem um poder de aumentar, de estimular a síntese de colágeno e de ácido hialurônico incrível, tá, na pele. Então ele vai ajudar, ele aumenta a expressão da filagrina ali na epiderme e também, que a filagrina é a proteína que ajuda a proteger a epiderme, então vai aumentar essa expressão, fazer com que ela fique mais volumosa. Então eu tenho todo um cuidado, toda uma preparação para poder agregar o que realmente vai fazer diferença nesses fatores de crescimento, tá? Então vamos lá. Esse fator de crescimento fibroblástico ácido, ele faz, eu vou dar uma resumida para não demorar muito, falar mais das funções de cada um, mas o que cada um faz, como vou sinalizar algumas coisas, não vou colocar tudo. Se você quiser fazer um estudo mais aprofundado, eu escrevi 4 artigos no nosso Fitoblog, lá dentro do site da Fitobeauty, e escrevi também um artigo científico da relação dos fatores de crescimento com os tratamentos de estrias, para estrias, tá? Então, tá tudo bonitinho lá, tudo mastigadinho, que vocês vão ver que o que eu tô falando aqui agora é um resumo do que tá lá, mas explicando aí de uma forma bem fácil aí para vocês entenderem, tá bom? E aí, esse fator de crescimento fibroblástico ácido também, ele estimula o crescimento capilar, tá bom? Agora nós vamos falar do fator de crescimento, ainda estou nos de primeira geração, tá? Esse fator de crescimento transformador. Esse fator de crescimento transformador, ele é o principal sinalizador da síntese e maturação do colágeno, tá? Isso é extremamente importante. Ele induz a proliferação, estimula o crescimento e a diferenciação celular. Tá? Então ele pode ser trabalhado aí em rugas, flacidez, ele é um antifibrótico, tá? Ele vai evitar aí a formação de fibrose, ele faz um remodelamento dérmico, ele faz o reparo de lesões e ferimentos pela indução de células novas, da produção de células novas e, muito importante, desacelera o crescimento capilar. Sacaram aí como é que é importante a gente conhecer de fatores de crescimento? Porque eu tenho uns que vão estimular o crescimento e outros que eu vou desestimular o crescimento, eu vou desacelerar. Aonde é que eu quero esse fator de crescimento? Eu quero na minha axila, eu quero na minha virilha, o marido quer na barba, para qualquer lugar que você deseja diminuir a quantidade de pelos do seu corpo. Correto? Então não vai me usar fator de crescimento transformador na terapia capilar, porque você vai deixar a pessoa careca, entenderam? Então, gente, ele vai ajudar bastante aí nessa desaceleração de pelos, tá? Mas ele é excelente na indução, ele é um dos principais sinalizadores, é o principal sinalizador aí na maturação do colágeno. E aí nós vamos para o fator de crescimento vascular. O fator de crescimento vascular é um dos que eu sou apaixonada também. Por quê? Porque ele estimula a angiogênese. Se eu coloco ele num corte, eu vou
ajudar a melhorar, a restabelecer essa recuperação, esse refazimento aí dos vasos sanguíneos. Ele vai recuperar muito bem um tecido recém-lesionado e ele acelera o crescimento capilar. Só que além de acelerar o crescimento capilar, o fator de crescimento vascular, ele aumenta a espessura do fio. Porque não adianta eu só produzir, por exemplo, eu posso pegar um fator de crescimento vascular para fazer o quê? Para passar aqui, ó, nos meus cílios. Tá? E não se preocupe, fator de crescimento ele tem um teste chamado prostaglandina free, que mesmo se ele cair dentro do olho, não tem problema nenhum, não vai fazer nenhum mal para a pessoa. Podem ficar tranquilos porque eles já vêm com esse teste, já foi feito esse teste. Que se por acaso cair dentro dos olhos, ninguém vai ficar cego por causa disso, pode ficar tranquilos, tá? Então, o que eu gosto no vascular é isso, é porque além de estimular o crescimento do fio, ele engrossa, aumenta a espessura do fio, tá? E ele também aumenta o tamanho do folículo piloso para poder dar esse efeito, tá bom? Então ele vai crescer aí, vai crescer tanto o cabelo quanto os cílios e quanto as sobrancelhas também, tá? Precisa de eletroterapia no caso da redução de pelos? O fator de crescimento não depende de eletroterapia para absolutamente nada. Tá? Então, aliás, assim, nenhum cosmético, né? Vamos falar a verdade aí. Nenhum cosmético depende da eletroterapia para fazer a sua penetração ou a sua permeação, dependendo da funcionalidade aí de cada princípio ativo, né? Então, a gente sabe que a eletroterapia, ela veio para agregar. De que forma que ela agrega? Ela ajuda a entregar esses princípios ativos com mais velocidade aonde eles têm que chegar. E ponto. Entende? Falando em termos de, não estou falando dos benefícios fisiológicos que a eletroterapia propõe, não estou separando as coisas, tá? Estou falando de introdução, de indução aí de princípios ativos através de correntes elétricas. Então, essas correntes, elas favorecem a introdução, mas não quer dizer que o produto não vá permear ou penetrar se você não utilizar. Quando é que um produto não vai permear ou não vai penetrar? Quando a pele está suja, quando ela não está bem lavada, quando ela não está esfoliada, principalmente se ela não estiver tonificada, porque você não equilibrou o pH da pele, ou seja, se o pH da pele não está equilibrado, a permeação é muito mais dificultada, ou seja, vai haver penetração, que a penetração a gente sabe que é uma via muito superficial, ele vai ficar mais ali nas primeiras camadas da epiderme, já a permeação ela consegue atravessar aí a barreira aí da junção dermoepidérmica, tá bom, meu amor? Então, mais alguma não. Então, esse fator de crescimento vascular para mim é um dos melhores, porque ele ajuda a fazer muitas correções, principalmente a nível aí de crescimento capilar, tá? O insulínico também, ele é um potente cicatrizante, ele previne queloides, ele é de primeira geração, previne queloides, rugas, flacidez, reduz a gordura facial. Aonde é que eu quero reduzir a minha gordura facial? Aqui, ó, tá? Quero reduzir papada, então eu posso aplicar um insulínico aqui tranquilamente nessa região, tá bom? E você pode associar aos princípios ativos também de produtos que você tem de redução corporal, tá bom? Então vai dar super certo. E também faz a redução de gordura corporal. Só que aí, meus amores, como é que eu vou usar um negócio tão nobre desse, de um princípio ativo muito mais caro? Tô dizendo assim, em termos de preço, ele é muito mais caro do que um princípio ativo de corporal para redução de gordura e que seja lipolítico, né? Que estimule a lipólise aí, como uma cafeína, por exemplo, que não é tão caro. Né, que tem um preço bem mais em conta. Estou falando em termos de produção de produtos, tá? Para vocês terem uma ideia, os fatores de crescimento, como vem lá de fora, né? Ele é vendido em dólar. Então, hoje, mais ou menos, a estimativa mais ou menos aí, para cada quilo de fator de crescimento, mais ou menos R$4.000 que deve estar aí com a cotação do dólar de hoje, tá bom? Então, assim, é um valor agregado muito maior do que de um outro princípio ativo que vai custar aí R$300, R$400. Tá? Então, assim, fica muito difícil a gente colocar fator de crescimento em produtos de quilo, né? Para vocês não terem efeito, a gente não faz.
tá? Então a gente não faz aquilo que simplesmente está lá porque tem fator de crescimento nesse produto de 1 quilo aqui e aí é um grão de areia no meio do oceano que não vai dar resultado nenhum para vocês, então a gente não multiplica dificuldade nenhuma aqui, a gente só multiplica facilidade. Então se não vai funcionar bem para vocês, para a gente também não vai, tá bom? Então, o legal do fator de crescimento insulínico também, além de fazer todo esse trabalho, falando de capilar, ele é muito interessante porque ele ajuda a reverter o folículo, a inatividade do folículo, tá? A atrofia do folículo. Ah, mas você está falando que vai nascer cabelo em careca? Não. O folículo do careca, né, vamos falar assim, o folículo dele foi cicatrizado. No folículo cicatrizado, não tem mais o que fazer, tá? Mas aonde há fio, há esperança. Onde há uma lanugem, né, ou mesmo que seja um fio pequenininho e tal, é muito interessante que quando você trabalha mesmo, vamos supor que você pegou ali uma amplitude maior aí da região da cabeça para poder fazer numa pessoa que é careca e ela quer fazer não de tudo cicatrizado, tem alguns fios e tal. E você vai perceber que vários lugares onde você achava que não ia nascer cabelo, vai nascer simplesmente porque o folículo estava inativo, tá bom? Então é bem interessante. Eu só tenho 15 minutos, meu Deus. Vamos lá. Aí eu já entro no fator de crescimento de segunda geração, tá? Aí eu vou falar para vocês aí do nosso nanocicatripós, ele tem o nano-IDP2 peptídeo. Ele é uma fração bioidêntica do fator de crescimento insulínico, ou seja, ele tem o insulínico mais potencializado, tá? Então ele vai entrar aí como anti-age, tratamento de ruga, de flacidez, cicatriz de grande porte. Pensa aí que vocês, né, para quem faz pós-operatório aí, tem bastante cicatriz de grande porte, ferimentos, queimaduras, principalmente queimaduras profundas, tá? Então ele tem um resultado bem bacana aí. E o nanodespig gel, que é o nano-TGP2, que é o nano-TGP2 peptídeo, né, que é uma citocina aí despigmentante bioidêntica, e ela tem ação aí despigmentante para todos os fototipos, tá? Todos os fototipos. Tudo que é excedente, ela vai fazer. Só que como ela é derivada do fator de crescimento transformador, adivinha o que é que esse produto sozinho faz? Ele clareia as manchas e reduz o crescimento do pelo. Então, para eu pegar esse produto, né, o Nanodespig Gel, que tem o Nano TGP2 peptídeo, que é derivado do fator de crescimento de primeira geração, de transformador de primeira geração, eu trabalho, eu ficaria 3 horas aqui falando também, tá, Sonilda? Ficaria. Então, eu posso trabalhar um tratamento aí de axilas. Esse é um produto que eu indicaria para o cliente usar em casa. Enquanto eu faço o tratamento em cabine, ele pode comprar para estar usando. Você pode vender fator de crescimento, qualquer um pode ser vendido para o cliente final. Também como tratamento. Lembra que eu falei que eles são dose dependentes? Então, dá para fazer isso aí, tá? Então, ele vai tratar aí o clareamento da região e também a diminuição do crescimento dos pelos, tá? É bem bacana, ele é 2 em 1, vai tratar, pode tratar virilha, axila, barba, né? Para quem deseja, principalmente quem tem muita foliculite, né? Vai ajudar bastante. E o Progax, que é o ProTG3. O ProTG3, ele está na nossa linha, ele não é um fator de crescimento propriamente dito, mas ele é um precursor de fator de crescimento. Ou seja, ele induz o nosso corpo, ele facilita para que o nosso corpo produza fatores de crescimento de boa qualidade. Então, ele é um precursor do fator de crescimento transformador e ele contém ômegas 3, 6 e 9, vitamina C e vitamina E, que são fundamentais aí para a síntese de colágeno, principalmente do tipo 1 e do tipo 3, tá? E das glicosaminoglicanas também. Então, ele é um reparador anti-age, ele tá não só nessa linha, mas ele tem outros produtos da nossa linha também. Um antioxidante fantástico, tá? E o Stabilize C, que é do Nanofactor C, que é a vitamina C estabilizada junto com o fator de crescimento insulínico, tá bom? Então, a Caregen já fez pronta a vitamina C junto com o fator de crescimento insulínico e colocou na nanotecnologia. Ela tem a ação antioxidante muito poderosa, nutritiva, oxigenante, então vai ajudar, ele tem um apelo clareador também e também anti-rugas. E o Nopigmerin, que já falei para vocês aí, que é
junto com o ácido ferúlico, que vai ajudar aí de uma maneira fantástica na hiperpigmentação, aí no excesso de hiperpigmentação por excesso de melanina ou por hemosiderina, tá? E do nosso kit microagulhamento, a gente já falou aqui em outras vezes, que também contém todos os 3 produtos, tanto o sérum para microagulhamento, quanto a máscara pós-microagulhamento, quanto o hidratante para o cliente usar em casa pós-microagulhamento, todos os 3 têm fatores de crescimento. E amanhã nós vamos estar novamente com a Viviane Montresol, que ela vai falar de microagulhamento profissional. Naquela outra oportunidade a gente falou só de home care e amanhã a gente vai estar falando só de profissional, então eu não vou entrar nele, tá? Para não ficar muito repetitivo. E aí, gente, nós temos... eu fiz um resuminho aqui para vocês, ó, para ficar bem fácil. Tratamento de acne. O que eu faço tratamento de acne? Ainda na fase inflamatória, tem fator de crescimento para utilizar? Tem. Fator de crescimento epidermal junto com o insulínico, então você pode usar os 2. Usa uma dosezinha de cada um, tá? Para poder fazer, deixa eu pegar só um aqui para vocês verem. Ó, dá pra ver aí? Ó, tá? Um gelzinho transparente, tá bom? Isso é o fator de crescimento, tá bom? Nossos produtos com fatores de crescimento, tá? Os de segunda geração, alguns são esbranquiçados, mas não é corante, é da matéria-prima mesmo, tá bom? Uma corzinha um pouco mais leitosa. Então, acne, fator de crescimento epidermal junto com o insulínico. Úlcera de pressão, quem tiver aí, quem trabalha com reabilitação, quem trabalha cuidando, enfermeiras que estão ouvindo a gente, ou fisioterapeutas que trabalham com esses casos. Para úlcera de pressão, úlceras podem estar abertas também. Eu falo de tudo, vou falar não só da parte da estética, mas vou falar da parte da enfermagem também, porque pode servir para você, sei lá, você tem alguém acamado na sua casa que precisa de cuidados maiores, né, para se evitar escaras também. Então você pode usar o fator de crescimento simplesmente com aplicação tópica, tá? Úlcera de pressão, fator de crescimento epidermal, insulínico e transformador, os 3 de primeira geração. Pés diabéticos, fator de crescimento transformador, fibroblástico ácido e o IDP2 peptídeo. Cicatrizes, vamos falar agora de cicatrizes. Imagina tudo quanto é cicatriz que você precisa tratar, seja cicatriz atrófica, cicatriz hipertrófica, qualquer tipo de cicatriz, seja de acne, seja de corte cirúrgico, de qualquer coisa, tá? Que você precise tratar, e também é o mesmo para as estrias, porque o mecanismo de preenchimento vai ser o mesmo. Eu tenho IDP2 peptídeo, fibroblástico básico, fibroblástico ácido, transformador, epidermal e o insulínico, todos esses vão servir. Só que aí, mas eu posso juntar todos esses? Pega 3. Sempre que eu estou falando aqui, os 3 primeiros são os mais importantes. São os que mais resolvem para isso. Os outros também servem, mas os 3 primeiros que eu falo sempre são os mais importantes. Então, repetindo aí para cicatrizes e estrias. Insulínico, IDP2 peptídeo, fibroblástico ácido e fibroblástico básico, tá? Rejuvenescimento, revitalização, ruga, linha de expressão, flacidez, tá? Para todos esses, para harmonização facial e tal, tudo o que vocês precisarem. Protege 3, que é o precursor de fator de crescimento, nanofactor C, que é o fator de crescimento insulínico agregado aí à vitamina C, fator de crescimento epidermal, vascular, insulínico, fibroblástico ácido, fibroblástico básico e o transformador. Crescimento capilar. Crescer o cabelo, para crescer os cílios, para crescer barba, tá? Então, qualquer região aí que você deseja crescimento, sobrancelha, tá? Qualquer crescimento capilar. Fibroblástico ácido, vascular, fibroblástico básico, insulínico e 2 que a gente não tem na nossa linha, mas que existem também que a Caregen produziu, que é o Cooper Peptídeo e o ProHerin. A gente tá pegando eles aí para colocar no outro projetinho aí que eu não posso falar que a gente vai fazer, mas existem esses 2 também, tá? Mas para crescimento de sobrancelha, de cílio, capilar, aí barba, que eu falei com vocês, são esses. Manchas. Tratamento de clareamento de manchas. TGP2 peptídeo, fator de crescimento transformador, o Nopigmerin e o Nanofactor C. São os principais aí
de clareamento, tá? Que a gente pode estar utilizando para absorção de manchas. Área dos olhos. Área dos olhos, qualquer um, se você vai pensar em área dos olhos como rugas, qualquer um que você usou para rejuvenescimento pode utilizar na área dos olhos, combinado? Principalmente, e para clareamento, para clareamento das áreas dos olhos, o No Pigmerin, e para rejuvenescimento aí o IDP2 peptídeo, que é fantástico aí, que é o que está no nosso nano cicatripós. Papada gorda e papada flácida, porque na papada você tem que cuidar das duas coisas ao mesmo tempo. Não adianta só eliminar a gordura que você vai ter flacidez. Então trabalhe sempre as duas coisas ao mesmo tempo. Protege-3, que é o precursor de fator de crescimento insulínico também, tá? E tem também o Lipoxin, que ainda não está na nossa linha, mas ele vai entrar em um projeto a curto prazo, tá? Mas é também um que ajuda na redução aí de gordura. Redução de pelos, reduzir pelo de axila, reduzir pelo de virilha, tá? E pode ser utilizado não só na região de virilha, mas de área íntima, região anal, não tem problema nenhum, tá? Então, nós vamos aí de TGP2 peptídeo, e que o TGP2 peptídeo está no nosso nanodespig gel, e também fator de crescimento transformador, tá bom? É muito rápido o que eu falei, eu sei, mas ainda bem que esse negócio vai ficar gravado, que aí vocês vão poder ver vão ver tudo direitinho e também vão ter a oportunidade de ler tudo isso lá no nosso blog. Eu sei que falando assim, acho que fica mais fácil da gente absorver. Fototerapia, como é que eu assimilo isso à fototerapia? Até agora eu falei que você pode usar eles de qualquer jeito, de qualquer maneira, para que você utilize simplesmente em cima da pele limpa, da pele íntegra, tá bom? A pele limpa e íntegra, que eu digo assim, que ela tá preparada ali para receber a parte de ferimentos aí, que é lógico que você não vai jogar sabonete nem esfoliar um ferimento, então só joga diretamente ali. Para crescimento de cabelo, deixa eu ver aqui, crescimento capilar, fator de crescimento, chama isso mesmo, tá? Na nossa linha chama fator de crescimento fibroblástico ácido, o vascular, eles têm esse mesmo nome, tá? O vascular, o fibroblástico básico e o insulínico, tá? Eles têm exatamente esse nome aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá de cabeça tá ao contrário para vocês, mas tá aqui, ó. Fibroblástico básico, tá bom? Fator de crescimento, tá? Ele já vem escrito assim, ó, aqui, ó, epidermal, ó, tá? Epidermal. Tá tudo no blog, tá? O endereço do blog é www.fitobeauty.com.br/fitoblog. Mas se você só entrar fitobeauty lá, fitobeauty.com.br, você já vai ver nas abinhas lá que tem. Além disso, gente, que eu preciso dar uma corridinha agora por causa da hora, é muito importante vocês... para vocês saberem que eu já fiz todos os protocolos possíveis e imagináveis que vocês podem associar desses fatores de crescimento, que já está de graça para vocês no nosso site, tá? Basta vocês irem no site da Fitobeauty, aí você vai olhar lá, tem do lado direito, está escrito lá protocolos. No final da página você coloca o seu e-mail, recebe na hora mais de 100 protocolos faciais e corporais que vão entrar aí os fatores de crescimento, tá bom? Vão entrar todos aí para vocês. Vou estar dando todas as explicações, vou dar uma dica, todos os protocolos que eu criei tem dicas e tem também a parte de home care que você indicar para o seu cliente, tá bom? Então vamos lá. Associação com fototerapia. Você pode usar os fatores de crescimento de primeira geração, todos eles são fotossinérgicos. Então você pode acender a luzinha lá do seu LED, tá bom? Em cima, tá? Do produto, então não tem problema nenhum, tá? Após fototerapia, você pode usar todos os outros, combinado? Associação com jato de plasma, pós-imediato jato de plasma, todos de primeira geração, tá? Pós jato de plasma tardio, todos de todas as gerações, tá? Dermopunturação, seja do que você quiser, com microagulhamento, com roller, com o recurso que você quiser fazer. Todos de todas as gerações, não tem contraindicação nenhuma para você usar. Intradermo pressurizada, todos de todas as gerações. Você só vai pegar intradermo. Você quer trabalhar aqui nasolabial. Aí você vai fazer aqui justamente com aqueles que vão estimular estimular a produção de colágeno, daqueles que eu falei, tá bom?
intradermo pressurizada, contraindicação, só tem uma, contraindicação não existe na coisa mais. Associar a bromelina, a enzima de bromelina, tá bom? Só isso. Gente, desculpa, falta 18 segundos. Beijo, obrigada. Passa